E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula aqui de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como que a gente faz para analisar nossos dados, entender um pouco sobre como criar os painéis no Power BI. Falei então no vídeo anterior que a gente tem que entender os dados, né? Temos que garantir a fonte desses dados, que esses dados venham de um lugar correto, que a gente tenha as informações necessárias para criar o painel. E agora eu vou dar algumas dicas para entendermos um pouco melhor isso. Primeira coisa, eu tenho aqui nessa tabela, nesse Power BI aqui importado já, uma tabela simples com algumas informações. Então eu tenho aqui vendedor, gerente, matriz, comissão, cidade, região, produto, quantidade, preço e valor total. E aqui a data e o número da nota fiscal. Então eu tenho essas informações que eu importei, tá? Vocês podem dar uma olhada aqui que é uma tabela só, não tem relacionamento nenhum com nada. E eu tenho uma medida aqui, né, que eu fiz, que é uma soma, uma simples soma, tá? A ideia é que ela seja bem simples mesmo, não vou falar de medidas aqui, e a ideia é explicar para vocês como que a gente faz para pegar uma planilha dessa aqui, se ela for no Excel ou qualquer uma outra fonte de dados, né, uma tabela dessa aqui importada, e conseguir transformar isso em um painel. Essa é a grande dificuldade que eu vejo o pessoal falando por aí. Então vamos lá. Primeira coisa, nós temos que analisar os dados. Então, nós temos que entender os nossos dados. Essas aqui são as colunas que eu tenho na planilha. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é entender quais são as informações mais importantes para mim, o que realmente eu preciso de informações, que eu preciso de indicadores disso. E isso é a parte que mais o pessoal tem problemas. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui um modelo, pegando aqui todas as colunas daquela planilha, né? Que a fonte original dela é uma planilha, e eu transcrevi para cá. E daqui eu fiz um filtro, tá? Então eu coloquei aqui as colunas que são as colunas mais importantes para mim. Então tem colunas aqui que no momento eu não julguei importante, então são informações que não precisam necessariamente entrar no painel. E isso deve ser algo muito bem pensado, deve ser algo que você analise com o seu chefe, que você analise com alguém, que você entenda o seu cliente interno. Quando eu falo cliente interno, é a pessoa que vai receber essa informação. Quem que é aquela pessoa que vai receber isso aqui? Tá? Isso é muito importante para você entender o próximo passo. Depois de estar feito essa primeira filtragem aqui dos dados, né, eu pintei de amarelinho aqui as colunas que eu tenho que são de períodos. Então eu tenho data, mês, ano, né? Eu tenho uma data aqui que dá para separar por mês, por ano. Posso usar uma tabela de dimensão para facilitar essa análise. Também não vou falar de tabela de dimensão nesse vídeo, que isso merece um vídeo separado explicando nos detalhes um pouco mais sobre isso. Então aqui eu vou separar o que eu tenho de importante. Então a primeira coisa eu separo, né? E depois eu filtrei aqui. Eu vou usar os dados temporais? Sim, então eu preciso fazer comparações. O que seriam os dados temporais? Eu tenho informações de data, eu tenho que fazer algum tipo de acompanhamento por período, evoluções. Essa é uma informação que ela está granulada em um único mês, em um único dia, ou não. Eu tenho evolução durante os meses, durante os dias. O que eu preciso fazer? Eu vou ter análise temporal? Essa é uma das coisas importantes que a gente tem que entender. Que isso aqui já vai definir se eu vou precisar usar uma tabela de dimensão, no caso uma tabela de calendário, se a gente tiver outras tabelas para linkar, o que não é o nosso caso aqui. Então a primeira coisa importante é isso, filtrar o que nós temos que utilizar no nosso painel. Depois, pessoal, no Power BI, nós temos que entender isso aqui. Quais são os tipos de demonstração? Quais são os tipos de visualização que nós temos no nosso amigo Power BI? Então, aqui nós temos formatos de tabela. Esse tipo de visual aqui de formato de tabela, ele é para quando tem alguma coisa mais analítica. Olha lá.
Então, eu tenho aqui todas as notas fiscais, tá? Como é um volume grande de informações, eu não posso colocar isso aqui em um gráfico de coluna, não posso colocar isso aqui em algum tipo de gráfico. Então, eu tenho que, obrigatoriamente, colocar em algum visual que fique, né, de fácil entendimento. Então, a gente utiliza esse aqui. Esse é o nosso tipo de visual para esse tipo de informações. O tipo de gráficos, opa, tá errado aqui a escrita, é só gráficos. Né? Aqui eu representei o gráfico em um de coluna e um de pizza. Tá? A ideia é simplesmente representar os gráficos mesmo. A gente tem mais uma série de gráficos aqui, né? Temos mais vários tipos, temos rosca, temos dispersão, temos aqui o gráfico de cascata, temos os gráficos de mapa, né? Temos aqui as faixas de opções, temos mais uma série. Funil, temos indicador, então nós temos muitos tipos de gráfico. E aqui a gente tem que, né, sempre seguir aquela linha de dicas que eu sempre dou lá no Excel e vou falar aqui. Gráfico de coluna são informações que nós vamos utilizar que não é legal a gente colocar mais de uma coluna, mais de uma informação em série. Então, o que acontece? Na coluna, o legal é a gente usar uma coluna aqui. A gente tem que tomar cuidado quando a gente vai utilizar, no caso, as colunas empilhadas, né? Nós temos que tomar muito cuidado quando a gente vai utilizar essas empilhadas para que elas não piorem a visualização. Então, nós temos que deixar o gráfico de coluna, ele tem que ser o mais simples possível. Aqui eu não estou trabalhando com gráfico de linhas, mas o gráfico de linha, né, ele tem uma característica muito importante, que é trabalhar com tempo, né? Aqui eu não vou utilizar tempo nas minhas séries aqui no meu eixo, porque o gráfico de coluna não foi feito para a gente utilizar utilizando o tempo, tá? O gráfico de pizza, nós vamos utilizá-lo fazendo demonstração de fatias de um todo. Então aqui o que me interessa é o quanto isso representa do todo, tá? Nem trabalhei nesses gráficos aqui, eles são mais para mostrar para vocês, está faltando as informações aqui, mas ele é mais para demonstrar mesmo. Depois nós temos os tipos de cartões, que é uma outra maneira de visualizar legal aqui, que a gente consegue pegar as informações e sintetizá-las. Então eu sei que aqui na minha matriz eu vendi 10.016 milhões. E aqui ele traz para mim de maneira sintética, ele até arredonda para cima. Consigo mexer nessas formatações também. Então os cartões é uma informação só que a gente consegue visualizar isso de maneira prática. Depois nós temos os filtros. Então nos filtros eu tenho aqui algumas opções de filtro. Eu posso filtrar por pessoa, e ele já vai filtrar para mim todo o resto. Eu posso filtrar por período. Então, inclusive, esse tipo de filtro aqui, ele é um tipo de filtro que, deixa eu colocar a data aqui, ele é um tipo de filtro que é igual a esse. Quando eu arrastei a data para cá, ele já deixou trabalhar com as informações de maneira diferente. Quando ele viu que era um texto, né, que eram nomes, por exemplo, ele monta esse tipo de filtro. Eu tenho as opções de vir aqui e escolher data, essa opção entre, ele abre a data para mim assim. Então, o mesmo visual de segmentação de dados, que é esse aqui, ele trabalha de maneiras diferentes de acordo com as informações que temos lá. E aqui, para mostrar para vocês um exemplo único de um visual que é o Chiclet Slicer, que é esse carinha aqui, que ele é um visual importado. Então a gente importa ele da loja, né? Eu passo o mouse nos 3 pontinhos aqui, olha, importar visual personalizado. Eu posso utilizar esses tipos de visuais aqui. Então, estou mostrando para vocês que eu tenho um visual aqui. Ele faz basicamente o que aquela segmentação de dados nossa faz, só que ele tem um poder de personalização muito maior, a gente consegue fazer coisas muito mais bonitas com ele, e a gente consegue utilizar imagens também, conseguimos fazer uma série de coisas bem interessantes. E esse muito mais aqui, para mostrar para vocês que a gente consegue, aqui na nossa loja, né, eu vou colocar aqui importar do Marketplace para vocês darem uma olhada, eu consigo ter uma série
de visuals aqui que a gente consegue colocar no nosso painel, tá? É simplesmente adicionar, a maioria deles é de graça e fica muito fácil de utilizar. Então eu queria mostrar para vocês esses tipos de visuals, né? De visualizações aqui e qual é a usabilidade de cada um, tá? Então eu vou dividir isso aqui em 2 aulas e na próxima aula nós vamos começar a construir já um painel baseado nessas informações que nós acabamos de ver aqui dessa própria tabela aqui, tá? Então esse vídeo vai ficar em 2 aulas para não ficar muito extenso.